obrigado novamente à casa, segundo dia de palestra, por nos receberem, acolherem aqui. Acho que, como eu falei, da última vez, é uma oportunidade da gente passar informação e mais ainda da gente aprender, porque para vir aqui falar, a gente acaba pesquisando bastante e aprende até mais do que a gente está passando informação. Então, muito obrigado à casa novamente. Queria que todo mundo ficasse bem à vontade para perguntar. A ideia é trocar experiência, é trocar informação, tirar dúvida, não se acanhe, levantar a mão, perguntar, e a gente vai se falando. Tá? O tema é a transição planetária, e isso aqui nunca funciona de primeira. Bom, pessoal, eu queria trazer uma reflexão para todo mundo aqui da real vida, né? Eu queria que nesse momento, quem quiser fechar o olho, fica à vontade, quem não achar que não precisa, fica à vontade também. Eu vou falar aqui alguns momentos que a gente passa pela vida. Obviamente, alguns daqui chegaram em algumas dessas colunas, outros não. Obviamente, não que está aqui é o que exatamente acontece exatamente nesse momento, mas são exemplos do que acontece durante a nossa vida e para trazer uma reflexão. Então eu queria que vocês, ouvindo o que eu vou falando, tentem lembrar da vida de vocês, quando aconteceu, o que aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu aprendi a fazer conta de dividir. Eu lembro disso. Né? E isso ficou. Né? E, talvez eu não saiba mais nada dessa época, mas isso eu lembro. Né? Então eu vou passando aqui algumas informações. Eu queria que vocês mentalmente vão recordando aí da vida de vocês como aconteceu. Tá? Eu fiquei velha. Bom, até a fase dos 7 anos a gente tem aí nascimento, obviamente, né? A gente vai à escola, primeira vez, eu lembro de eu ir várias vezes à escola. Toda a fase de alfabetização a gente aprende a ler, escrever, né? A gente começa a definir nossos hábitos, né? Tem pessoas que são fortes, tem pessoas que são mais suaves, mais amigáveis, mais amorosas, menos amorosas, né? Caráter, comportamentos, né? Eu sou explorador, por exemplo, eu adorava ir, né? Conhecer as coisas, desmontava tudo. O que tinha na minha frente, montava de novo, nem sempre conseguia montar, mas desmontava pelo menos. Você começa a definir as tendências, né? Até os 7 anos. Até os 14 anos a gente começa a ver o mundo externo, né? A gente sai um pouco da barra da saia, já começa a explorar. Né? Tem as exigências sociais, né? Pelo fato de a gente estar indo para o mundo externo, a gente começa a ter esse impacto. A transição física e emocional muito grande, tal da aborrecência, né? Como todo mundo sabe. Começa a ter uma direção à vida adulta, né? Eu quero ser adulto, no fim ali. Né? E na fase até os 21 anos aí vem a maioridade, né? Todo mundo com certeza vai lembrar quando fez 18 anos. Né? As paixões, empregos, talvez, desempregos, talvez. Casamento, filhos, quem sabe. Sonhos amplos, né? Acho que é uma fase, bom, agora eu sou adulto, eu posso sonhar, explorar e fazer o que eu imagino para minha vida. Aventuras, acho que vai junto. Né? E aí até a fase de 28 anos a gente tem um impulso profissional, né? A gente começa a querer produzir, uma busca espiritual, porque acho que a gente começa a ter uma certa consciência, né? Compromissos mais duradouros se formam, né? Até os 35 anos a gente tem uma maturidade maior, mudanças mais radicais. Eu passei pela crise dos 30, por exemplo, quer resolver a vida, que não. Agora eu não quero mais ficar, eu quero dar um rumo. Né? Maior foco no futuro, acho que parte. Realizações. Né? A fase dos 42 a gente já começa a sentir o limite do corpo, né? A gente não consegue mais fazer o que fazia antes. Né? Dormir 3 da manhã e no outro dia trabalhar não dá mais. Mesmo. Experiência própria. A gente começa a tentar ter hábitos mais para fortalecer a nossa saúde, ao invés de gastar só energia, né? A sabedoria começa a prevalecer a força, então a gente começa a usar um pouco mais a inteligência de maneira a contornar a força. Atuação mais seleta, então antes é tudo, manda pro peito e vai, agora não, peraí, deixa eu pensar se eu vou ali ou não, porque eu quero me poupar um pouco mais. Despertar espiritual. Né? E aí vem a fase até os 49, onde a gente tem maior uso do talento do que do físico,
uma urgência de viver maior, essa questão que eu preciso aproveitar a minha vida, o que eu tenho de vida, uma situação econômica talvez mais estabilizada, né? A gente tem aí menos atenção à formalidade, né? Não preciso mais provar nada para ninguém, e aí, que a gente chama de segunda adolescência nessa fase, né? E um esforço para compensar de repente as coisas que não se fez corretamente antes, e por aí vai. Até os 56 a gente tem o auge da capacidade intelectual, né? A cabeça está afiada ainda e o nível de conhecimento é amplo. A gente começa a cortar o desperdício vital mais ainda, né? E fazer mais reflexões sobre a vida, volta à simplicidade. Né? Até os 63 a gente tem uma idade madura, um exame kármico geral, um avanço produtivo da alma, né? Uma busca por sabedoria, e mudanças não são tão mais fáceis, né? A gente quer mais tocar a vida, né? e seguir. Até os 70, uma dedicação maior à paz interior, compreensão das verdades, aumento da capacidade de amar, né? E uma busca de descanso. Imagino que na cabeça de vocês passou muita coisa, né? Eu aqui fui falando e ao mesmo tempo lembrando de várias situações, tá certo? Não chega até o fim, mas está tanto bom de chegando. Muito bom de chegando. Né? Quanta coisa, né, passa na nossa vida, né? Muita coisa passou. Você olha para trás e fala, nossa, quanta coisa eu já fiz, né? Eu, se Deus quiser, eu acho que eu estou na metade da minha vida, ainda tem mais metade. Imagina quanta coisa, né? Muita coisa que passa pela nossa vida. Mas, né, se a gente for pensar bem, né, muita coisa mesmo, mas vamos encarar aqui de outro lado, de outra forma. O universo ele tem mais de 13 bilhões de anos, tá? Isso é fonte científica e segura. Lógico, eu não estou dizendo que todo mundo nasceu junto com o universo, mas vamos supor que eu nasci, minha alma nasceu quando eu nasci, na minha encarnação atual, vamos dizer, dessa forma. Tem gente que calcula quantas encarnações a gente já teve, mas a alma não é eterna? Quanto a gente ainda tem que passar? Então, por que, de repente, a gente foca tanto só nessa encarnação? Acho que isso é um ponto que eu queria chegar. Né? A vida é imensa, né? A gente olha tanta coisa que aconteceu, mas imagine pessoas que já tiveram 4, 5, 6, mais encarnações. Acho que existem até pessoas que calculam, né? Quantas encarnações a gente já teve, mas imagina quanto a gente vai ter ainda. Né? Será que a gente está com o foco correto de pensar em fazer patrimônio, de pensar só no que está acontecendo aqui? Por que a gente, né, não deveria, de repente, olhar para o todo? Né? O que vai me favorecer, de repente, aqui na frente? Ó. Com certeza não vai estar ligado à matéria, né, porque acabou, tudo fica aqui. Né? Então, o legado de família que a gente tem nessa encarnação, obviamente, são espíritos que têm ligação e têm atração a nós, mas isso muda todo o tempo. De repente, meu filho ou minha filha foi meu inimigo em outra encarnação. Então, os valores têm que ser vistos não só como na encarnação atual, mas olhar para essa imensidão que é a nossa vida espiritual. A real vida não é aqui, a real vida é espiritual. Eu até costumo falar para, né, amigos e colegas que têm desencarne em entes próximos, falar agora ele está, né, tá bem. Porque é verdade. Lógico que é uma transição que não é fácil, às vezes mais, às vezes menos, mas a real vida é lá, né? Com certeza sem limitação desse corpo nosso tão frágil, tão, né, pequeno perante a tudo isso aqui. Fotografia de ontem. Nós tivemos uma fotografia de uma pessoa que veio dizer que onde estava muito bem. Agora sim, ela era livre. Com certeza. Então, né, casos como esse de desencarne, a gente tem que mais né, pensar na pessoa e falar, não, segue o seu caminho, que lindo, né, o que aconteceu, e não prender a pessoa aqui, né, porque ela que está agora no dia, a gente está aqui pagando um pouquinho, né, do que a gente fez para trás. Então a real vida é a vida espiritual, a gente tem que pensar sempre dessa forma. Tá? Eu vou colocar, gente, minha apresentação ela vai ter uma carga razoável aí de informação um pouco científica, porque eu acho que tudo conecta perfeitamente com a mensagem que a gente quer passar, mas muita ligação com a espiritualidade também. Né? Essa questão, o senhor José já colocou aí pra gente, eu fiz questão de repetir.
Né? No Livro dos Espíritos a gente tem a questão 55 dizendo, perguntando, são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta é categórica, né? Dizer que sim, e nós estamos longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Né? Então, assim, longe de ser, imagina que a gente está aqui e tem algo aqui. Né? Então, imagine toda essa imensidão que é o universo, a gente está imaginando aqui, né? Quantos mais, né, povos, inteligências e raças, enfim, e formas de vida que existem por aí. Né? Outros trechos, aí, a Gênesis capítulo 6, mostra claramente que é em condições diferentes do nosso planeta. Né? Então são formas de vida, né, em condição diferente do que é a nossa aqui. Né? E outra coisa, ó, que as nossas concepções não podem imaginar, então a gente nem imagina como isso é. E nossos estudos não podem comprovar, né? Nem nossos estudos comprovar. Então, né, todos os trabalhos científicos que há aí, né, de pesquisa do universo e tudo, eles nem podem entender o que é isso, o que é essa vida que existe aí em outros lugares. Né? De novo, outras leis regendo a manifestação de vida. Então, existe algo, né, a ciência acho que já está começando a olhar para a matéria plasmática, né? Existe estudo nesse sentido e tal. Então, quem sabe, a gente vai ter novidades aí por esse lado. Pelo lado espiritual a gente já sabe, né? Várias moradas colocadas do meu pai, e trechos como esse mostram pra gente que a gente não está aqui sozinho. Né? Diversas civilizações espalhadas pelo espaço, né? Então menções claras aí de somos, né, um povo aqui, mas existem vários outros por aí. Né? E a Revista Espírita, em 1968, gente, 68, chegou à conclusão favorável à pluralidade dos mundos. Né? Seres que podem ser mais ou menos evoluídos que nós, e é possível entrar em contato com eles. São espíritos, são entidades que podem e estão aqui para nos ajudar, né? E fazer algum intercâmbio com a gente. E aí tem outras várias referências, eu vou colocar, não vou ficar lendo e passando cada uma não, mas desde 1743, né, revelações sobre vida em Marte, Vênus e Saturno. Gente, nossos vizinhos. A gente está falando ali, né, como nós do meio falamos, agora ali tem vida. Assim como o planeta Marte revelado, 1880, 1885, da Índia a Marte, né? Um médium norte-americano escreveu um livro de mais de 2.000 páginas, ditado por um ser de outro planeta. A apresentação vai estar disponível, tá, gente? Se vocês quiserem depois pegar referências, tem uns links e uma série de coisas aí. Vocês fiquem à vontade. Outras referências, em 1920, Planeta Marte e seus habitantes. Eu queria chamar a atenção para esse, né? Chico Xavier psicografa um livro onde sua mãe vem relatar, né, desencarnada, vem relatar a excursão que fez ao planeta Marte e Saturno. Ela fala até da forma, como é a natureza. Acho que, se não me engano, Saturno, ela fala que a natureza é tons de rosa, de azul. Né? Então são coisas assim, completamente diferentes e que a gente não imagina. Saturno é um planeta feliz, disse. Outro, 1949, a vida do planeta Marte. Então, Marciano não vibra na mesma dimensão física que nós. Né? Então, esses povozinhos que a gente está mandando lá e só vê deserto, fala não tem nada aqui, né? Mal sabemos o que existe lá. Com certeza. E mais um livro, Robson Pinheiro, né, Os Néfilins, que conta a história dos Anunnaki que desenvolveram experiências genéticas na Terra, né, e vieram aí numa época, eu não sei dizer exatamente qual. Então, assim, claramente, gente, várias referências da literatura espírita mostram pra gente, claramente, vida em diversas formas e em vários planetas do nosso sistema solar. Né? E se a gente imaginar isso aqui, assim como a gente tem a Lua que dá volta em torno da Terra, né? A gente vê todo dia não, mas enfim, de uma frequência, a Lua toda hora passando, aparecendo, e ao mesmo tempo que a gente sabe que o nosso planeta Terra, e assim como os outros planetas do nosso sistema solar, giram em torno do Sol. Né? Cada volta dessa em torno do Sol é um ano, 365 dias. Mas uma coisa que muitos não sabem é que o nosso Sol
com todos os planetas juntos lá girando em volta dele, ele gira em torno de outro Sol, que chama Alcyon. Né? Essa voltinha aí, né, pequenininha, dura 26 mil anos. Uma volta. Então, quem está aqui para contar a história do verão passado, né? Ninguém está aqui. Então, o que acontece? O nosso planeta tem essa volta. O que dizem é que durante essa fase aqui, ó, são 2.160 anos de luz. A gente vai ter uma era de luz. Então, não só no plano espiritual, né, e em termos de vibrações e fluidos e energias, a gente está tendo também uma mudança física acontecendo. Já foi falado que inverteram os polos magnéticos da Terra. Né, sistemas de navegação, por exemplo, antes solicitavam para rever de 10 em 10 anos, agora estão revendo de ano em ano. Porque a bússola que antes apontava para o norte não é mais norte. O magnetismo está mudando, o nosso Sol está indo para outra posição no universo e recebendo influências, né, diferentes agora. Né? Então nós temos aí 2000 e poucos anos aí de luz. Cadu, o sistema solar todo faz essa translação, é isso? Isso. Ah, tá. O Sol, porque basicamente tudo acontece por causa do magnetismo, né? Sim. E o Sol ele atrai os outros planetas que giram em torno dele. Então o Sol ele gira em torno de Alcyon. E traz todos os planetas pela lei da atração. É interessante, gente, imagina para tudo estar girando nessa sincronia que sempre é a mesma, né? A Lua está sempre na mesma posição, a Terra em relação ao Sol, né? Está sempre na mesma posição. Imagina que a Terra, o eixo dela é assim, né? Não é, em relação ao Sol, ela não é reta o eixo, ela é assim. Por isso a gente tem inverno e verão. A gente que está aqui, ó, imagine a bola da Terra, né? Ela vira um pouco assim, a gente está aqui na parte mais próxima do Sol, a gente está no verão. Agora a gente está vindo para cá, onde quando a gente aparece, a gente não está mais na parte mais próxima do Sol, a gente está um pouquinho mais para baixo, por essa rotação. Imaginem quanto tempo não levou para todos esses corpos estarem girando nessa forma, sem mudança, sem... Né, uma coisa imensa, né? São milhões e bilhões de anos, coisa que a gente não pode nem imaginar. E a gente focando muito na vida aqui, que a gente tem 60, 70, 80 anos. Né? Por isso que eu falo da real vida. Né? Esse vídeo é interessante para a gente mostrar um pouco disso.
para ver a olho nu daqui da Terra. Uma estrela bem brilhante. Ela é milhões de quilômetros. Um dia-luz. Um dia, nem não demora. Uma galáxia 2,5 milhões de anos-luz da gente. São estimadas 300.000 a 3 milhões de galáxias no universo. Faz uma multiplicação, pega a calculadora boa. 300 milhões de galáxias vezes. Nem sei como falei isso. Chegar aí na estimativa do universo. Aí daqui pra frente minha cabeça acho que eu não sei. Ou não, mas. Acho que fui eu. Quem sabe, multiverso. Então, gente, bom, nossos vizinhos aqui têm vida e a gente não sabe. Isso aqui mostrou pra gente como a gente é. Acho que um grão de areia seria imenso para dizer o que a gente é perto do universo. E pegando trechos desse mostrando que existe vida em outro planeta, a gente imagina quanta vida não existe. Né? Então, acho que a gente tem que sempre pensar nessa grandeza aí, em termos de espiritualidade, em termos de criação, né? O Dr. José falou até bastante né, o que não são esses arquitetos, né, para criarem um mundo, imagina tudo isso. Né? A gente tem aí, eu fiz uma conta, acho que era quinqualhões, não sei quantos quinqualhões de planetas no universo. Né? E o livro o Evangelho é categórico de dizer, aliás, o livro dos Espíritos, desculpa, é categórico de dizer, tem vida em todos eles? Sim. Então imagina a imensidão, né, disso tudo. Bom, pensando em toda essa imensidão, planetas evoluem como nós. A gente tem estágios evolutivos dos planetas, assim como os seres humanos passam por estágios evolutivos. Né? A gente tem basicamente 5 estágios evolutivos que a gente documenta, né? Na espiritualidade. Eu vou dizer espiritismo, mas acho que eu vou falar de espiritualidade que, de repente, o espiritismo é o nome que a gente dá, mas é tudo muito grande. Né? Então, planetas primitivos, onde acho que o instinto impera, né? Bem animal mesmo. Né? Vamos dizer que a Terra passou, com certeza, passou por esse estágio, e pelas primeiras encarnações humanas a gente estava nesse estágio. Provas de expiação é nosso atual. Né? A gente está um pezinho ali, um pezinho aqui, né? Um pouquinho na prova de expiações, um pouquinho na regeneração.
que é onde o mal assim, predomina sobre o bem. E a gente tem, por que provas e expiações? Né? Prova é para a nossa evolução, a gente escolhe as provas. Né? A expiação é basicamente uma forma de a gente pagar as dívidas. Né? Então, e aí eu falo para vocês, né, quem nos julga? Né? A gente fica lá pensando, pô, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Ou eu sei que eu fiz e tal. Né? Quando a gente desencarna e tal, quem nos julga? Qual é a opinião de vocês? A gente. Então, tem muita gente que fala, nossa, né, se faz de coitado, ou né, por que isso acontece comigo? Né, gente, vamos parar com isso aí. A gente está passando coisas que são dívidas que a gente está pagando de lá para trás e coisas que a gente escolheu para evoluir. Né, vamos enfrentar isso de uma melhor maneira possível, vamos seguir nossa vida da melhor maneira possível e vamos olhar para a real vida, não essa só que está aqui. Eu não estou dizendo para jogar tudo para cima, gente, pelo amor de Deus, né? Mas né, vamos tentar mudar um pouquinho o foco, né? Colocar o foco para essa parte mais ampla aí. Planeta de regeneração, onde a gente está entrando agora, né? Então a gente acaba com esse negócio dos crimes barbários, guerras, né? Coisas que a gente está vendo aí muito porcamente aí no nosso planeta. Né? Um movimento muito grande de reforma, momento muito grande de reforma íntima, né? Então, por que, gente? Porque acho que é até importantíssimo falar disso. Por que reforma íntima? O planeta não está virando de um estágio para o outro porque alguém quis. Não, gente, isso está acontecendo na gente. Quem vai fazer isso acontecer mais rápido ou menos rápido, melhor ou pior, somos nós. Não é de cima para baixo, não é de baixo para cima, isso aí é de dentro para fora. A responsabilidade de mudar, de ser melhor, de fazer com que o planeta seja melhor, está em cada um da gente. Não adianta querer buscar ídolos, está em cada um da gente. E reforma íntima é o que nos diz como agir, como proceder, como pensar, né? Fazer tudo que a gente faz por aí. Depois a gente vai para planetas felizes ou ditosos que bem largamente superam o mal, né? Assim, a vida acontece em perfeita harmonia. E planetas celestiais que não conseguem nem entender o que é isso, né? Acho que no nosso estágio evolutivo assim, são seres angelicais, né? O que se fala muito é que os seres angelicais que moram lá, vivem lá, participam da arquitetura de novos planetas, quem sabe do universo, das galáxias, enfim. Então, até o Sr. José falou bastante, né? O que é essa arquitetura. Imagina, né, o brilho e a vibração desses seres, né? Deve ser algo engenheiros siderais, né? Impossível, de repente impossível para a gente imaginar, né? A gente está tentando entender de onde a gente veio ainda direito, né? Então, enfim. Então vamos parar e olhar um pouquinho para a gente, né? Vamos tirar o foco dessa imensidão toda e vamos olhar de novo aqui para a Terra. A gente foi formado basicamente por uma batida aí que tirou um pedaço na lasca do Sol e aí a gente foi uma substância, né, um corpo incandescente e aí foi aos poucos resfriando, né? Depois formou a atmosfera, água, né? Até o livro que a Glorinha me emprestou agora vai me ajudar até bastante a entender isso mais a fundo, né? E aí passaram milhões e milhões de anos, né? A superfície resfriou e a gente teve os seres surgindo, unicelulares, bicelulares, enfim, e isso foi se evoluindo, macaco e depois a gente, o homem, né? E a Glorinha me fez uma pergunta que eu queria fazer para vocês também na segunda-feira. Por que a gente evoluiu do macaco e o macaco está aí ainda? Por quê? Porque o macaco, que é hoje o macaco que a gente vê ali, por que ele não evoluiu junto com a gente? Porque só a gente. Pensa. Eu também vou pensar, ainda não sei. Me ajuda aí. Porque é mal, né? Talvez a resposta esteja naquele idioma. Então. Que dizem que a alteração de gene não extingue o antigo gene, mesmo gene da gripe, por exemplo. Por mais que tenha mutação do vírus, não extingue o original. Formato, acho que dá para formar um grupo do WhatsApp aí. Não, porque também, Cadu, porque tem alma, tem espíritos evoluindo que foram criados depois da gente. Então eles estão em outra fase de evolução. A gente já pode ter passado lá como eles estão passando agora. Assim como temos seres angelicais que já vieram antes da gente. Da mesma forma que nós, como humanos, não estamos no mesmo legado,
entendeu? Os animais também não estão todos no meio legais. Né? Então, aqueles que atingiram o ponto suficiente para entrar no ser primitivo, pegou o bonde aqui. Agora, aqueles que não atingiram, os macacos que não foram felizes no processo da multiplicação de valores, estão se reciclando até. Na próxima, essa turma entra. Mas eu não vou deixar a dúvida sair da cabeça de vocês, não. Eu falei tudo isso para a Glorinha de conversão, porque ela falou que tem muito mais coisa. Então, é porque os do meio não existe mais, né? Os da ponta, os da ponta. Bom, vamos ficar com a dúvida, eu não quero que a dúvida morra. Bom, e aí hoje, depois de muito tempo, o ser humano, nós estamos, né, como uma raça dominante aqui no planeta. A gente define, né, basicamente tudo que acontece aqui. Né? E a espiritualidade, nesse processo todo, vem mandando algumas ajudinhas. Né? Acho que o primeiro que veio à Terra, 2000 anos de Cristo, dizer, né, existe um Deus único, foi, eu gaguejo vou falar esse nome toda vez, Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus. E eu até assim, eu falo muito que eu entendo por que o povo acreditava que tinha um monte de Deus. Porque imagina você ou eles, né, numa situação de nenhum conhecimento e a mediunidade sempre existiu. Né, o contato entre seres encarnados e encarnados sempre existiu. Imagina alguém, de repente, vendo espíritos. Vai falar deuses, vai, né? Achar que é Deus, porque eles podem aparecer e desaparecer, eles podem. Né? Então, acho que de repente vem muito daí. Né? Depois veio Moisés, 1500 anos antes de Cristo, veio trazendo as 10 leis e, gente, reparem, muito severo, né? Muito pesado. Né? Não matarás, não roubarás, não. Né? Você até fala assim. Foi pesado, porque na época era a linguagem necessária e a linguagem que poderia ser compreendida por quem estava ali. Né? Zarastruta, 1200 a.C., começou a falar de realizações do divino, né? O que o divino realizava, enfim. Buda veio, definiu o budismo, 400 a.C. Jesus Cristo, nosso mentor maior, aí, trouxe a lei do amor. E Maomé, 500 anos antes de Cristo, foi o precursor do Alcorão. Né? A espiritualidade sempre aí mandando ajuda pra gente e, infelizmente, se a gente parar para analisar o que é a raça humana, o que os seres humanos estão fazendo aqui no planeta, estão na fita, né? Tá feio. Quem daqui não preocupa com o que vai ser do nosso planeta? Né? Eu fico imaginando, a população só cresce, né? Eu nunca parei para olhar uma reversão, tipo assim, agora a natureza está crescendo, estamos sendo menos barbários, de repente. Acho que agora é o momento, obviamente. Né? Mas, infelizmente, a gente vê coisas como... Né? Aí, pessoal, vou trazer alguns trechos da Transição Planetária, um livro psicografado por Divaldo Franco. Eles, basicamente, são missionários que vêm à Terra ajudar no processo de transição. E eles ajudam, basicamente, com a seleção dos casais que vão receber os espíritos mais evoluídos e uma série de coisas. Então, eles vão contando essa jornada que tiveram. Né? E aí falam, milhões de crianças, na situação atual da Terra, milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome a cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e solidariedade. Quem não concorda, levanta a mão. Fato. Armas ditas inteligentes ceifam outras centenas de milhares de vidas, revoluções intermináveis, crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal, e eu acredito muito nisso. Organizações que focam no mal mesmo. Por quê? Para vender remédio, precisa ter doença. Né? Não acabar com doença, não. Para vender petróleo, acabar com o planeta, eu preciso acabar com o planeta. Então, eu até falo da Coca-Cola, né? Não, gente, não quero matar ninguém que toma Coca-Cola, mas a Coca-Cola ela vende emoção, né? Natal, Coca-Cola e tal, ela não pode vender o produto. Porque com quem eles vão falar bem da Coca-Cola? Assim, é gostoso, né? E tal, mas não faz bem e está caindo imensamente a venda de refrigerante. Tanto que eles já estão indo para o lado do suco, um monte de coisa para compensar. Né? Esse aqui eu não grifei, eu não coloquei nada em negrito porque eu queria ler inteiro. Ó. As dores atingem os patamares
quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Ao lado dos transtornos depressivos, da drogadização, do sexo desvaiado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Então, assim, não dá para concordar com tudo isso, né? Chega-se ao máximo do desequilíbrio, facultando a interferência divina. Então, estão aqui nos ajudando a passar por esse momento, né? Espíritos de outra dimensão estão mergulhados nas sombras terrestres, né? Então, está mostrando aí a ajuda que a gente está recebendo, né, de espíritos até de outras moradas aí na casa do nosso Pai. Então, se a gente for pensar na transição em si, tá? O que acontece? Muitas informações daqui eu vou passar em relação ao documentário do Chico Xavier, a Data Limite. Esse documentário está disponível, mais para frente tem o link free no YouTube, só clicar e assistir 1h e 20 minutos, não me engano, uma coisa assim. Vale a pena, bem interessante, né? Em 1930, o ser humano descobre a bomba nuclear. Em 1945, a gente teve Hiroshima e Nagasaki. Então, a explosão de duas bombas nucleares matando um monte de gente. Então, poder humano para destruição, né? Eu falo, se tiver meia dúzia de louco, acabou o mundo. Pode. Ficava olhando, né, o Trump e aquele Kim Jong-un lá, meu Deus. Todo dia eu rezava falando, põe na cabeça desses governantes um pouco de compaixão. Porque ainda mais, né, toda essa questão da data limite dizendo, né, que se o humano entrar em guerra de extermínio ou não, eu falo, nossa, a gente está na ponta da encruzilhada aqui, né? Tomara que vá para esse lado. Né? Então, assim, o ser humano está com poder nuclear, está com uma força muito grande, e com tudo isso, né, a espiritualidade se reuniu, Jesus representando a Terra, e basicamente viram, peraí, esse pessoal, né, tá saindo até do planeta, foram pisar na Lua, né, fizeram uma reunião e falaram, vamos colocar em observação, né, eles podem, né, tá perigoso isso aí. Né. Depois de 10 anos, em 1969, a gente tem uma situação catastrófica. Guerras nucleares poderiam afetar não só a Terra, mas outros planetas. Né? Se a gente tem uma guerra nuclear na Terra, isso afeta, né? Tanto em questão vibratória, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente vibra aqui passa pelo universo inteiro. Né? Então, tanto em questão vibratória, quanto até, de repente, consequências físicas, aí, não sei. Né? Eu vou falar aqui, gente, falei 10 anos, falei 1959, 69, falei 50 anos. Acho que é tudo que eu vou falar de data para vocês. Tá? Eu queria deixar bem claro, a espiritualidade não faz nada com data e hora marcada. As reuniões nossas aqui são organizadas, vamos dizer assim. Né? Mas o planeta já mudou, já está em transição, não existe isso, gente. É um processo, né? Não tem isso de... que dia de julho de 1919? 12? 27? Uma coisa assim, que é a data limite mesmo, né? Gente, não esperem, né? A gente para a rua vai ficar olhando para cima para esse voador, né? Não é assim, gente. O negócio está acontecendo já. Eu vou mostrar para vocês umas informações disso aí, mas não esperem datas, né? Qualquer notícia que vocês vão na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também, né, de se desconfiar. Qualquer pessoa que te fala, não, dia tal ali vai acontecer isso, desconfia, porque a espiritualidade não faz nada com outra marcada, gente. Tudo vai depender de quê? De um fatorzinho só. Quem chuta aí? Nossa, e esse fator ele tem um nome, livre-arbítrio. É o que vai dirigir tudo isso aí. Né? Então o que fizeram ali? Falaram, não, vamos observar esse pessoal, o ser humano, por 50 anos. E aí foi onde Jesus intercedeu, né, pela Terra e disse, vamos dar esse período para a humanidade. Eu acredito muito na humanidade. Falam muito que Jesus basicamente dizia que ele não olhava a gente pelo que a gente é, não olha a gente pelo que a gente é, mas pelo potencial que a gente tem, pelo que a gente pode ser e a gente será. Né? Então ele intercedeu e basicamente ajudou nesse processo da gente conseguir esse período onde, se nesse período a gente não entrar numa guerra, né, de extermínio e coisa desse tipo, a Terra passaria por uma outra fase, e que seria uma fase de luz, de ouro. Ele menciona 900 anos de luz. Né? Então, é basicamente o que aconteceu. Então, Jesus aí é o nosso advogado aí que está atuando, né, com a gente.
isso entraria naquele ciclo do Sol que você mostrou antes? Você vê que tem toda uma coincidência aí, né? Então, com certeza, são não só fatores puramente, né, do plano espiritual, mas questões físicas também estão acontecendo, né? Tem tudo aí no meio. Né? Lá nessa questão dos anos de luz da translação do Sol, falam que são 2160 anos. Mas não quer dizer que espiritualmente, moralmente, enfim. Né? Acho que não cabe comparar, mas somar, né, as coisas aí. Nós encontramos na unidade uma era extraordinária. Se mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, dizemos, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias. Então, é induvidável aí, nosso amigo Chico dizendo pra gente tudo isso. Né? Basicamente, acho que isso aqui é uma coisa que eu já mencionei, né? Uma das questões da mudança física que está acontecendo é que nessa posição aqui, que o nosso sistema solar estava aqui nessa imagem, mas ele já está mais aqui próximo dessa faixa, né? E nessa posição a gente está mais próximo do centro da galáxia. O centro da nossa galáxia, da Via Láctea, é um buraco negro. E tudo isso influencia, né, na questão energética do planeta, por aí vai. Mais informações aí sobre a transição, de novo o livro da transição planetária do Divaldo. Recebemos vagas informações a respeito do Nobre de Órion, vejam só, né, que viria da constelação de Touro, particularmente de uma das Pleiades, a fim de apresentarmos considerações relevantes a respeito do momentoso projeto sobre reencarnações em massa, conforme vinha acontecendo no amado planeta desde a segunda metade do século passado e agora está se intensificando. Né? Então você vê essa migração de alguém de Órion, de Pleiades, né? Outros sistemas solares que não é o nosso, que são planetas que a gente não conhece, enfim, vindo para cá nos ajudar, e esse intercâmbio está acontecendo constantemente. O que é a ideia então? O que está acontecendo, gente? Principal das coisas. Irmãos geradores de distúrbio, de conflito, né? Eles vão ser transferidos para outro planeta cuja psicosfera seja compatível. Como aconteceu com os exilados de Capela, por exemplo, né? Que vieram para a Terra. Né? E é importante mencionar, não que eles foram expulsos de lá, e isso é um castigo, e isso, né, porque eles são piores, ou melhor. A questão é o padrão vibratório que eles estavam no momento. Enfim, vieram para a Terra e trouxeram evoluções imensas para a gente. Né? A humanidade deu um impulso muito grande com os exilados de Capela, mas uma coisa que é importante também dizer é que eles sempre tiveram oportunidade, na verdade,
de evoluir e chegar num padrão vibratório que eles pudessem voltar à capela, assim como muitos já voltaram. Né? Então, está acontecendo o mesmo com a Terra. Né? Entidades e seres, espíritos que não estão no mesmo padrão vibratório que a gente está caminhando, né, para se tornar, vão ser retirados. E encarnações em massa de seres muito mais evoluídos estão vindo. Né? Desde 1970, 80. Só. Lógico que agora está intensificado muito mais, né, do que antes. Né? Então, assim, isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Eles foram transferidos pelo planeta, mas se preparando moralmente para o retorno. Né? A ideia é uma oportunidade de evolução, não é prisão. Tá? É por aí. Isso aqui eu acho legal também, quando silenciou, completar essa manifestação do visitante especial no tubo de luz, graças à contribuição das médiuns que lhe ofereceram a substância própria para o acontecimento. Era de estatura um pouco mais alta que o terrícola padrão, olhos pareciam duas estrelas fulgurantes no céu da face gentil, os movimentos corporais faziam-se harmônicos quando saiu do lugar onde condensaram, seguindo o mestre de cerimônias que conduziu a um assento especial com destaque, uma plataforma. Né? O perfume suave tomou conta do imenso auditório e todos nos concentramos fixando o venerável convidado. Então, outro exemplo aí, né, desse intercâmbio com seres de outras moradas. Essa não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajantes de outras moradas, atendendo a solicitação de Jesus Cristo, a qual aconteceu no passado também. Né? Muitos de nós equipamos-nos dos conhecimentos próprios das áreas de genética, embriologia e embriogenia para prepararmos os corpos que acolherão por algum tempo no cáustico da maternidade esses mensageiros do amor e da misericórdia na sua peregrinação terrestre. Então, está havendo uma preparação dos corpos, né, para que essas almas venham para cá muito mais evoluídas do que atualmente a gente vem receber. E aí mais uns trechinhos, está vendo bem claramente essa questão, eles estão selecionando casais, né, para receber, né, como filhos os visitantes do mais além. Né? Então está sendo feito isso, que eles vão fazer um ciclo, né, de renascimento no mundo terrestre. Outras caravanas já vinham no céu da Terra com o mesmo objetivo desde 70, 80. Né? Só que agora, né, no entretanto, a ideia é intensificar esse intercâmbio aí entre, visitantes de Alcione. É onde o nosso Sol está circulando, o nosso Sol circula Alcione. Então, é um intercâmbio aí da nossa região, vamos dizer assim, essa vizinhança aí. Tendo assim desde o primórdio do estabelecimento das raças humanas na Terra, quando missionários de amor e de conhecimento, oriundos de outras moradas da casa do Pai, mergulharam nas sombras do planeta para oferecer contribuição valiosa dos seus conhecimentos. Então, gente, desde o início, está vendo isso. Quem sabe construções aí que ninguém tem noção do momento que foi feito. Né? Então, quem sabe, né, a ideia do porquê o macaco evoluiu e tal, não sei. Eu não tenho nenhuma dúvida, aliás. Com certeza, influência da espiritualidade para criar, né, uma raça que é a nossa hoje. Isso não foi criado, com certeza, né, por Deus, mas vamos dizer, o que fisicamente nós somos aqui hoje é uma influência direta aí da espiritualidade. Né. Resultado disso, crianças índigo, desde 1980 a 2000, dizem que depois de 95, 85% dos nascimentos foram índigos. Né? Os índigos vieram com uma inteligência racional superior, espiritual superior, mas a parte emocional, turrão, né? Firme, com a mesma firmeza. Então a ideia era romper. Né? Eu tenho por mim muito claramente, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil. Nunca se viu, né, prisão de tanto político e, né, desmascaramento de tanta gente e tal, porque isso aí para mim claramente é essa nova geração, esse ciclo que está se fazendo, né, esse rompimento, exato, todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo que fica constantemente indignado com o que acontece lá, né, há muito tempo atrás, sei lá, 50 anos atrás, eu acho que não era assim. Não era tão... Passado recente, acho que não era cristal, não.
Acho que o Moro é cristal, não. Cristal. Moro? Eu acho que ele é cristal ainda. Não, Ele é brasileiro. Mas fala pra gente, agora eu pensei. É isso. Porque o índico rompe, né? Gente, filme brasileiro, free no YouTube, ó. Assistam, bem legal. Tem um link aí, depois a gente vai colocar, né, no Facebook a palestra, o conteúdo aqui, então vocês podem ficar à vontade aí para a criança, a menina índio. E Crianças Cristal. A partir de 2000, né, a gente está tendo uma série de encarnações das Crianças Cristal. Dizem agora que está vindo a segunda geração das Crianças Cristal, acho que mais próximo da transição mesmo, né, da data vítimas, assim. E aí a ideia da Criança Cristal, além do, né, extremamente amorosa, ligação forte com a energia divina, né, uma conexão com o eu superior, o eu multidimensional, que a gente fala que é basicamente nosso espírito, né, que está além das dimensões, vamos dizer assim, vieram apaziguar, equilibrar e reconstruir. Então, primeiro manda o trator, depois manda, né, quem vai aí reparar tudo isso e fazer as coisas ficarem assim. Então, acho que essa é a ideia, isso que está acontecendo nessa transição. Nosso tempo, dá tempo. Vou contar uma dessas historinhas aqui, eu vou contar da menina com o copo da Cinderela, para vocês verem, né? Era uma menininha, ela tinha um copo da Cinderela, que ela amava o copo, ela ficava em casa, tomava água, depois tudo naquele copo, não podia usar outro copo, só era aquele da Cinderela. Ia para a escola com o copo, levava, usava e tal. Um dia na escolinha ela estava com outro menininho, o menininho pegou o copo dela e mordeu e rasgou. A professora viu, já deu até um passo para trás e falou, nossa senhora, ela pegou uma bolachinha da merendeira dela, deu para o menininho e falou, você deve estar com fome, né? Então assim, você vê como são diferentes, né? Qualquer outro já daria, né? Então, gente, são diferentes, são mais evoluídos, né? Falam muito dessa questão do ser humano, ele é muito impulsivo, a velocidade que a gente tem, eu não lembro exatamente, acho que é 300 milésimos de segundo, da gente pegar e dar resposta a um impulso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, claro, tem muita mulher aqui, né? Vê uma barata, você grita antes de pensar, não é verdade? Não. Muitos também, pensei. Mas enfim, o impulso, a reação nossa é o tal da frase, bateu? É a mesma coisa. O impulso nosso é às vezes mais rápido do que a nossa moral, do que quem faz isso no cérebro é o frontal, né? A velocidade de resposta é muito alta, né? O que está havendo também é acho que uma redução disso para dar mais tempo da gente pensar e não dar uma resposta um pouco mais filtrada, ou não, tá? Mais simples pra gente, então a gente é muito impulsivo, muito. Bom, para fechar o convite, né? Isso não é um convite, enfim, é um convite que a espiritualidade faz pra gente, acho, durante todo o tempo. E eu gostaria de fazer esse convite para vocês. Eu queria convidar vocês a um pensamento aqui. Queria todo mundo agora que desse uma boa relaxada na mente aí, para ouvir o que eu vou falar. Eu quero realmente, pessoalmente, fazer esse convite para vocês. Existe uma coisinha na nossa vida aí que é o livre-arbítrio, né? Isso aqui é o que manda em tudo, acho que tudo que eu estou falando aqui, né? Evolução ou não evolução, tudo que vai acontecer, não só para trás, mas daqui para frente, né? Onde a gente decide, né? E a mudança está na gente, né? A gente é um ser maravilhoso, né? A gente pensar, né, tudo como o nosso corpo funciona, como tudo isso acontece, a gente é um ser muito maravilhoso, né? Então a gente tem que tomar conta do nosso ser, a gente tem que pensar melhor no que a gente faz, né? E esse convite ele vai nesse sentido aqui. Tem um videozinho? Four, three, two, one.
acho que uma passagem de bastão aí, né? Tá com vocês, está comigo, está com a gente, na realidade, né? Essa responsabilidade de ser melhor, de fazer com que o nosso planeta seja melhor, de inserir o nosso planeta num contexto, né? De seguir aqui, ou de repente migrar para outro planeta, ter a oportunidade de voltar para cá, quem sabe, né? Não cabe ninguém julgar ninguém aqui, mas a gente tem claramente que focar em coisas como essa, tratar todos os seres, os reinos, da mesma forma, são todos irmãos, né? Desde uma pedra até um animal que está aqui do nosso lado, né? O que eu digo, a gente veio do macaco, né? Ele é o que a gente era antigamente. Por que a gente, eu falo a gente, o ser humano, né? Maltrata tantos animais? Eles são o que a gente era um tempo atrás, né? A gente tem que tratar todos os reinos da mesma forma. A gente tem que ter um conhecimento mais amplo e geral das leis divinas, né? Lei da natureza, lei da harmonia, correspondência, evolução, polaridade, manifestação e amor, principalmente, né? A gente tem que pensar muito em fraternidade. Eu gosto muito dessa palavra e do que ela traz, né? Eu falo muito, comparo fraternidade e caridade. Não dizendo que caridade é ruim, mas eu acho que a fraternidade é algo muito melhor, porque é onde eu acho que a gente tem que chegar, é o nosso sonho. O que é a fraternidade em relação à caridade? A caridade é alguém que está numa posição de ajudar e o outro tem que ser ajudado, né? Não estou dizendo para não fazerem caridade, gente, pelo amor de Deus. O que eu quero é que amanhã ninguém precise ser ajudado dessa forma que a gente precisa hoje. Amanhã a gente tem a fraternidade, que todo mundo de igual para igual se ajude. Esse é o sonho, né? Igualdade, acho que é parte disso, e liberdade, né, gente? É o que eu falei, tá com cada um daqui. Cada um de vocês a responsabilidade de mudar, né? E aí algumas coisas me vêm à cabeça aqui, como reforma íntima, né? Gente, é um conteúdo de cabeceira que tem que ter, né? A gente tem que ler reforma íntima todo o tempo, entender sobre isso para pensar o que a gente está fazendo, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, né? Acho que todos vocês estão vindo aqui para melhorar, né? Então acho que é uma coisa importante, né? E uma série de conteúdos aí, homem de bem, enfim, a gente tem que focar bastante aí. Viver, veio, né, visitar a gente. Viver bastante com foco no hoje, né, parar daquele negócio, lamentando o que fiz no passado e tal, parar de ficar tanto, né, pensando no futuro de, será isso aqui, pá. Gente, vamos viver com foco no hoje, acho que isso é muito importante também. Né? E a gente, né, somos seres maravilhosos, seres do universo, né? Toda aquela imensidão que eu falei lá no início, né, é a nossa casa. A gente tem que olhar a nossa vida de uma forma muito mais ampla que a gente olha hoje e tomar as rédeas aí da nossa vida para se transformar e para ser pessoas melhores, né? Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Ninguém fez muita pergunta, não fez um pouquinho, né? Acho que na segunda foi um pouquinho. Mas alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, comentário, fiquem à vontade, a gente tem aí 2 minutos. Tô brincando. Fiquem à vontade, o que vocês acham, gente? Por favor, dê um feedback, perguntas, comentários, o que vocês acham? Eu tenho ainda mais 10 minutos. 10 minutinhos? O livro que você comentou bastante do Divaldo a gente tem na biblioteca, tanto para alugar como para vender. Se alguém quiser comprar para estudar, tem disponível aí. Fazendo a propaganda. É um livro muito bom, vale a pena, porque como eu falei, é um grupo que passa pela Terra e conta toda a situação atual, os trabalhos que estão sendo feitos aí para que isso tudo aconteça. É um livro bem interessante, né? A Gênese, outro muito bom, Caminho da Luz, excelente para esse contexto, né? Acabei de ganhar um da Glorinha, não emprestado, né? Mas deixa eu pegar aqui para outro que eu acho que vale a pena recomendar, que fala bem da formação, né, do ser humano, o perispírito e suas modelações. Bem interessante também, esse aqui vai ser minha próxima brincadeira. Se eu tiver 2, eu vou te passar. Isso aí é bom você ter para você estudar. Você leva tempo para a gente digerir o que está ali. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Né? E pensa bem no que eu falei desse convite aí. Vamos voltar para casa aí com esse foco e seguir a vida com esse foco. Obrigado.